Hello guys, here again teacher Angelo to continue the explanation of chapter 2, the final part. Gente, a segunda parte é voltada para o Language Arena, que é o nosso estudo de gramática. E nesse capítulo a gente continua estudando mais um modal verb, que é o must. Já vimos may e might, também vimos um modal verb que é o should, e agora continuamos com o must, certo? Vamos começar então. A primeira parte aqui do Language Arena, ele coloca para nós o exercício número 1, que pede que nós leiamos as sentenças extraídas do texto na página 26 e que nós façamos as atividades que seguem. Nesse balãozinho, né, com essas bolinhas que retratam pensamentos, você já deve saber, tem aqui: He's older than her and said that now she's in an adult relationship. So she must tell him what she does and who she's friends with. No outro balãozinho: He mustn't tell me what to do. Vamos repetir. He's older than her. Ele é mais velho que ela. And said that, e disse que now, que agora, she's in an adult relationship, que ela está agora numa relação de adultos, né? E que por isso, so she must tell him what she does and who she's friends with. Então, que agora ela deve, você tem um must ali, ela deve contar para ele o que ela faz e quem são os amigos com quem ela está. Questão de dominação, né? Controle total. No outro balãozinho tem aqui: He mustn't tell me what to do. Ele não deve, ele não pode, né, me dizer o que fazer, né? Letra A. The word must expresses. Primeira opção: ability, advice or obligation. Habilidade, conselho ou obrigação. Marquem aí. Letra B. The word mustn't indicates. Mesma coisa. Ability, obligation, prohibition. Então, na primeira opção você tem o must de forma afirmativa, né? De forma positiva. Na letra B você tem o must junto com o not de forma contraída. Então o sentido ele muda completamente. O que é de um jeito agora passa a ser de outro. Então você tem três opções e na letra B aparece uma opção nova que é a prohibition. Vamos ver agora a definição do no para ajudar vocês a entenderem melhor. Primeiro vocês marquem e depois vocês leem. É a questão de uma inferência para fazer. Então no must, o verbo modal must é usado para indicar obrigação, uma ordem ou uma forte necessidade. Veja os exemplos a seguir. Lá em cima a gente viu que ela tinha que dizer com quem ela estava, com tudo que ela estava fazendo. Ela deveria fazer isso. Isso é uma obrigação dela, uma ordem que ele passou para ela, porque é uma forte necessidade dele para domínio sobre ela. Aqui nós temos os exemplos. All of us must obey the law. Todos nós devemos obedecer a lei. É uma obrigação, já que a lei é uma obrigação. We must. All of us must obey the law. Obedecer a lei. You must stop saying yes to everything. Você deve parar de dizer sim para tudo, certo? Você deve dizer para sim. Então, uma obrigação, uma ordem e uma forte necessidade. Ele se encaixa ali em um desses três ou os três ao mesmo tempo. Uma sugestão mais forte, né? Diferentemente do should. É uma sugestão, uma obrigação meio que moral você fazer isso. Você não você não está infringindo uma lei dizendo sim para tudo, mas uma questão sociocultural, dizer sim para tudo pode ser um problema. Na forma negativa, o must é empregado para expressar proibição. Aí responde a questão número 2, a questão número 1, né, na letra B. Aí tem o keep in mind, mustn't
igual a must, mas not. Outro exemplo aqui já com mustn't. You mustn't talk on phone during the movie. Você não deve falar ao telefone durante o filme. Você não deve. É proibido porque são regras de conduta de dentro do cinema. Se você falar ao telefone, você vai preso? Não, você não vai porque não é uma lei. Mas falar ao telefone durante o filme é proibido por ser uma regra social, por ser uma questão de bons costumes, uma questão de educação. Então vocês têm que saber diferenciar o que é lei e o que é regra social. Look at the sign. Olha o sinal, olha o cartaz. You mustn't step on the grass. Você não deve pisar na grama. De novo, você vai preso? Não, mas ninguém pisa na grama, né? Porque é uma questão de educação. You mustn't step on the grass. Mas essa aqui é uma sugestão que passa a ser uma obrigação sua. Porque por mais que você não seja preso, você vai cumprir sanções determinadas pela sociedade, né? Que podem equivaler a uma questão de lei. Você pode ter penalidades. Por outro lado, para expressar que não há obrigação para a realização de algo, são utilizadas estruturas verbais don't need or don't have to. Por exemplo, you don't have to go with me. I can go by myself. Você não precisa, você não tem que vir comigo. Eu vou sozinho. Outra. The theater won't be full tonight. We don't need to make a reservation. O teatro não estará lotado, cheio, hoje à noite. We don't need to make a reservation. Nós não precisamos fazer uma reserva. Como geralmente acontece com os verbos modais, o must costuma ser seguido por um verbo em sua base form. O que é a base form? É aquela forma do verbo que não tem nenhuma flexão de tempo nem de pessoa. Ela não está conjugada nem na terceira pessoa do singular, nem está conjugada no passado, nem no passado particípio, certo? É o verbo na sua forma pura, sem o to na frente. Em perguntas, ele aparece antes do sujeito da oração, ou seja, os modais, os verbos auxiliares, o verbo to be, que também é um verbo com sentido, mas também é um verbo com função de auxiliar, tudo aquele que faz pergunta, ele antecipa na frente do sujeito. Isso é meio que uma regra geral do inglês. Exercício número 2, gente. Complete the sentence, use must or mustn't, followed by one of the verbs in the box. Então você tem aqui uma caixinha com o verbo get up, learn, drive, tell, watch, que é o verbo get up, levantar, o learn é aprender, o drive é o dirigir, o tell é o contar, dizer para alguém, e o watch é o verbo assistir. Então, letra A, nós temos o exercício aqui, ó. She, early tomorrow. She has a lot of things to do. Ela, aí tem cedo amanhã. Ela tem muita coisa para fazer. Então, o que ela deve fazer? Levantar cedo, aprender, dirigir, contar, assistir. Então, cada verbo desse, obrigatoriamente, tem uma opção apenas na frase. A primeira é get up. She must get up. Então, o verbo, ele vai vir com o must na frente. Ela deve acordar cedo amanhã, porque ela tem muita coisa para fazer. Se ela não tivesse muita coisa para fazer, vocês poderiam dizer até o mustn't. Ela não deve acordar cedo amanhã, não tem nada para fazer, mas ela tem, tá aqui, ó. She has a lot of things to do. Então, é meio que a obrigação dela cumprir os compromissos. Então, ela deve o quê? Levantar cedo. E corresponde ao acordar cedo. Letter B. I heard about a great advertisement on domestic violence. Eu ouvi sobre um grande anúncio sobre violência doméstica. We, aí você vai colocar o must ou mustn't, mais o verbo que mais se encaixar com o restante, com o contexto da frase. Certo? Se ele ouviu um anúncio sobre um bom anúncio sobre violência doméstica, o que é que nós devemos fazer? Aprender, dirigir, contar, já que nós ouvimos, nós podemos contar, ou nós devemos assistir, ou nós não devemos contar, ou não devemos assistir. Must ou mustn't para um desses verbos aqui, certo? Fica a cargo de vocês.
Na página seguinte aqui, exercício número 3. Read the sentence from the text on page 26 and answer the items. Aqui nós temos o balãozinho, gente. They had a huge fight because he said she spent too much time talking to a guy from our school. They had, eles tiveram. O had aí tá o passado simples do verbo have, certo? É um verbo irregular, por isso ele não tem ED, ele muda de forma. They had a huge fight. Você tem small, big, você tem um huge, que seria muito grande, uma coisa imensa. Então, vocês tiveram uma briga muito grande, because he said, ele disse que ela gastou muito tempo falando ao telefone, ou falando, né? Não tem o que dizer que é o telefone. Falando com um cara, uma pessoa, né? Da idade dela, um cara da nossa escola. Então, esse ciúme causou uma briga muito grande. Letra A. In the sentence, what relation is established by the word because? Check the best option. Vocês lembram que é because? Because não é o porquê para a resposta, para dar uma justificativa. Então, nessa sentença, qual é a relação estabelecida pela palavra because? Primeira opção, a relation of cause and effect, uma relação de causa e efeito. Ou a segunda opção, uma relação de comparação e contraste. Letra B. Write cause or effect after each clause. Então, escreva causa ou efeito depois de cada frase. They had a huge fight. A causa ou o efeito? Outra. He said he spent too much time talking to a guy from our school. Isso é a causa ou isso é o efeito? Assim vocês conseguem determinar o porquê das brigas, certo? Write sentence join the clause. Use the connector because and make the necessary adaptations. Então vocês vão escrever sentenças usando as frases aí abaixo. Né? Você tem duas frases. O que é que ele quer? Que vocês façam o join, que é unir, né? Essas duas frases através do conector because. E não diretamente, porque talvez vocês tenham que fazer algumas adaptações. Vamos fazer a primeira. The aggressors must be stopped. O agressor tem que ser parado. Ponto. You must report violence. Segunda frase. Você deve reportar a violência. O agressor deve ser parado. Você deve reportar violência. Tem que unir os dois usando a palavra because. Vamos ver se somente o because cabe aí. The aggressor must be stopped because you must report violence. Está um pouco estranho, né? O agressor deve ser parado porque você deve reportar violência. E você deve reportar a violência porque também fica estranho. Será só because no meio? Será que atende? O agressor deve ser parado porque deve ser reportada a violência, porque você deve reportar a violência. Tudo bem, acho que só o because cabe. Vamos ver a letra B. The garbage can is very dirty. We must wash the garbage can. A lata de lixo está muito suja. Nós devemos lavar a lata de lixo. Use o because e façam as adaptações necessárias. You don't have to say yes. Keep calm. Você não deve dizer sim. Tenha calma. Gente, todas elas vocês vão ter que fazer adaptações, vocês vão ter que pensar um pouquinho. Se eu falar demais, eu vou dar a resposta. Então fica para vocês. Letra D. You mustn't speak out. You mustn't speak out loud at a hospital. You are at a hospital. Vocês não devem falar muito alto no hospital. Vocês estão no hospital. Eu acho que essa aqui é a única que você coloca o caso direto e não fica tão estranho. Você não deve falar muito no hospital porque você está no hospital, né? Eu acho que a estranheza causa porque nós estamos traduzindo para o português, né? Talvez isso em inglês para eles não fique muito estranho, para a gente fica um pouco. Mas façam aí a união das frases com because, certo? Não esqueçam, gente, de quando forem colocar os exercícios digitalizados na Google Classroom, não é para mandar por e-mail, somente na Google Classroom, porque lá eu vou saber quem mandou, vou conseguir ver quem está fazendo. Escrevam o nome e turma no rodapé ali próximo do número.
quando vocês fizerem isso, não coloquem um comentário particular dizendo, ok, professor, já fiz. Se o e-mail de vocês já está dizendo Sara Regina, nono ano, turma 5, você não precisa colocar no comentário. Professor, aqui é a Sara Regina, nono ano, turma 5. Não precisa, gente, eu estou vendo pelo nome. Isso gera a quantidade de e-mails absurdos que a Classroom fica mandando e eu não consigo responder tudo no mesmo dia. Então, se você vai só colocar esse comentário dizendo seu nome e turma, não faça isso. Eu já sei que é você, porque está no seu nome formatado. Se você for colocar um comentário, eu coloco, professor, não consegui fazer a questão número tal, não entendi a questão número tal. Ou melhor que isso, coloque essa dúvida lá no mural, certo? Lá nas instruções geral do exercício, porque as outras pessoas vão ver as dúvidas de vocês e eu respondo direto para todo mundo, em vez de me responder 300 vezes a mesma coisa, um para cada um, tá bom? Bye bye, até a próxima.